A paz do Senhor, meu amado. Já estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, capítulo 6, o versículo 16, 17 e 18, que nos diz assim a palavra de Deus. E quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfigura o rosto para aos homens, pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, mas sim ao teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Estaremos pregando uma série de estudos sobre as armas do Espírito, né? E vamos iniciar falando então sobre a importância do jejum. O jejum era uma prática antiga. Os judeus, por exemplo, se você for lá para o livro de Levítico, capítulo 23, do versículo 26 ao 31, Deus orienta ali sobre o dia chamado dia da expiação. Esse dia da expiação era obrigatório todo judeu jejuar naquele dia, né? E nós vamos observar que essa prática ela continuou entre o povo judeu. No dia de Jesus era muito comum, os fariseus eles jejuavam 2, 3 vezes por semana, era uma prática comum. Só que os fariseus eles jejuavam de maneira que as pessoas percebiam que eles estavam jejuando. Na verdade, ele queria atrair a atenção das pessoas. E o jejum não é para atrair a atenção das pessoas. O jejum é para atrair a atenção mais e mais de Deus, para levar a ter uma vida consagrada a Deus. O jejum é muito importante. E nós vamos aprender nesta primeira mensagem sobre a importância do jejum. E aqui Jesus dá o perfil como deve ser feito. Fazer de maneira secreta, de maneira que ninguém perceba, né? Eu tenho a minha esposa casada já há muitos anos. Então ela já sabe quando eu vou estar em consagração e jejum. Amanhece o dia, prepara seu café e ela convida para tomar o café. Então eu digo a ela, não, meu amor, vou tomar o café só mais tarde, né? Ela já percebe que eu estou em jejum e consagração. Ela vai tomar o café, não cobra nada de mim e nem pergunta se eu estou jejuando, porque ao longo dos anos ela já sabe. A mesma coisa, muitas vezes a gente vai na casa de um irmão, às vezes tem que sair de manhã e o jejum, para mim, é assim, eu saio, tenho que fazer, eu vou fazer e fico na presença de Deus. O mais correto é no domingo, seja uma consagração, mas nós somos seres humanos, precisamos trabalhar, então temos que seguir a nossa vida normal e apenas seguir as orientações bíblicas, né, para que as coisas dêem certo. Então, eu vou na casa de alguns irmãos que também consagram a sua vida, e às vezes me oferecem um café, um suco, me oferecem alguma coisa. Eu digo, não, irmão, uma outra hora eu vou vir aqui tomar esse suco abençoado, tomar esse café. E aí o irmão já percebe que eu estou em jejum, não pergunta nada. A mesma coisa quando algum irmão chega na minha casa de manhã que eu ofereço alguma coisa. A gente, como homem de Deus, mulher de Deus, as pessoas que a gente já conhece, frequenta a casa da gente, então a gente não pergunta, mas já sabe que a pessoa está se consagrando. É uma prática bem comum entre nós evangélicos, né? Então vamos falar sobre jejum. E quando se fala sobre jejum, eu trouxe 3 tipos de jejuns, até anotei, fiz uma colinha aqui, para os 3 tipos de jejum, segundo a Bíblia. É claro que alguém pode apresentar 4, 5, 6, não tem problema, mas o básico. Quero falar sobre o primeiro jejum, chama-se o jejum parcial. Esse jejum parcial, Daniel ele praticou esse jejum, não para a Bíblia, né, para conferir, para você não achar que isso é invenção minha. No livro de Daniel, capítulo 10, o versículo 2 e o versículo 3, Daniel praticou esse jejum chamado parcial. Diz assim, Daniel 10, 12. E naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Tá? Então aqui Daniel está fazendo um jejum. Alguns dizem uma corrente, né, de 21 dias, foram 3 semanas. O Senhor havia mostrado algo à pessoa de Daniel sobre as 70 semanas. E Daniel queria algo, uma resposta de Deus, assim, né, um entendimento melhor, então ele se propôs em consagrar sua vida e jejuou ali, esse período de 21 dias. E ele não comeu manjar, não comeu carne, nem bebeu água e nem comeu pão. Então, esse manjar aqui, esse jejum aqui, ele chama-se o jejum parcial. Aquele jejum, por exemplo, que você pode fazer se alimentando através de legumes. Há poucos dias eu conversava com um pastor e ele disse para mim que tem dificuldade de jejuar, pelo seu constante problema de saúde, então por isso ele não jejua. E perguntou para mim se eu tinha assim alguma ideia. Aí eu falei para ele sobre esse jejum.
que é o jejum parcial, ou seja, você pode comer legumes. Legumes é alface, é o tomate, é o pepino, é o chuchu, sem o sal e sem o azeite. Come ele só mesmo assim ao natural, isso é um jejum parcial. Significa que você não está comendo manjar saboroso, coisa com sal. Então, é o jejum parcial, um jejum com legumes. Você pode fazer. Mas ainda eu acrescentei mais a ele. Eu disse, se o irmão tiver que fazer um exame, por exemplo, um exame de sangue, e você vai lá, o médico vai exigir que esse exame seja de 12 horas de jejum. Você não vai ficar 12 horas de jejum? Não, eu fico, porque o médico está exigindo. Então, se o médico exige um jejum de 12 horas, sem colocar em risco a vida de qualquer pessoa, então não tem por que você não fazer um jejum de 12 horas. Começa esse jejum, por exemplo, à meia-noite, eu acostumo a jejuar da meia-noite ao meio-dia, da meia-noite às 3 da tarde, às vezes até às 6 da tarde, começa o meu jejum. O jejum do judeu, ele acontecia das 6 da tarde de sexta-feira até às 6 da tarde de sábado, ou outro dia que ele escolhesse para o jejum. Era um jejum de 24 horas. E eu não faço esse jejum de 24 horas, realmente faço de 18 horas a partir da meia-noite em diante, porque a meia-noite começa um novo dia. Talvez você me pergunte, mas você vai dormir durante a noite e o sono alimenta. Certo, o sono alimenta, então eu me levanto ali pelas 7 da manhã e aí continua a minha consagração até o meio-dia, até 1 da tarde, e assim eu vou procedendo nos meus jejuns. É a forma como eu faço. Não estou dizendo a você que tem que fazer assim. Mas esse jejum parcial, mesmo que você tome o seu medicamento, se você consegue ficar 12 horas sem tomar medicamento, sem comer nada, para fazer um exame médico, se o médico te orienta, é porque não vai te trazer, mais uma vez, eu te digo, transtorno. Então você faz esse jejum, como eu falei para o pastor. O senhor faz um jejum, pastor, assim, começa, digamos, à meia-noite, de manhã, vai aí até às 8 da manhã, quando o senhor levantar, e prossegue até o meio-dia. São 12 horas de jejuns. Você faz um lanche ali antes da meia-noite, e começa à meia-noite o jejum, ou começa às 9 da noite, vai até às 9 do dia seguinte. Uma vez na semana, uma vez no mês, isso não vai matar você. Aqui você está seguindo as orientações médicas, você pode ficar 12 horas em jejum sem problema. E depois disso, se quiser aumentar o jejum, aí você faz esse jejum parcial. Você então pega ali, se alimenta de legumes e pode estender um pouquinho mais o seu jejum. De 2 em 2 horas você usa aqui legumes. Esse é um jejum parcial, tá? Então esse aqui Daniel praticou, e se você quiser ler todo este texto de Daniel, leia o capítulo 9, 10, para que você possa entender melhor. Chama-se jejum parcial. O que é o jejum? É a abstinência total ou parcial de alimento. Aqui ele fez o jejum parcial apenas com legumes. O segundo jejum é o jejum total. Esse jejum total, o que acontece? Você não come nada e nem bebe nada. São, digamos, 24 horas de jejum ou 12 horas de jejum, sem se alimentar de nada, nem de água e nem de comida. A gente observa esse jejum aí, que é o jejum total. Nós vamos ver mais adiante que Paulo praticou esse jejum. No primeiro encontro com Jesus, ele praticou em seguida esse jejum, chamado jejum total. Ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Então, esse é um jejum total, sem qualquer tipo de alimentação. Tá? Então, você só tem que seguir as orientações médicas, não fuja da orientação médica, os médicos são deixados por Deus, portanto, você tem que seguir as orientações médicas, mas dentro das 12 horas ali que o médico lhe dá, você com certeza vai conseguir fazer este jejum, que é um jejum total. O jejum total é sem água, sem alimento. É muito importante lembrar a você, e você conheça primeiro o seu corpo, não saia fazendo jejum por aí, para não ter problema, Você que está entregando a sua vida a Cristo agora, começa o seu jejum, digamos, à meia-noite, levanta às 7 da manhã, aí você faz o jejum até às 8, no dia seguinte faz até às 9, até às 10, vai acostumando o seu organismo, o seu corpo, até você poder fazer um jejum mais extensivo, mas não inicie assim de imediato, um jejum de 24 horas, de 18 horas, vá preparando o seu corpo, organizando o seu corpo num treinamento, para que você possa ser uma bênção na vida de Deus e não venha contrair doenças físicas para o seu corpo, porque está jejuando demais. A pessoa aceita Cristo, está animado, vê o mover de Deus, vê como Deus usa as pessoas, então a pessoa também quer ser usada por Deus. Aí começa a buscar através do jejum, mas é muito cuidado esse jejum. Então você primeiro vai conhecer o seu corpo. Eu, por exemplo, eu já fiz jejum de 21 dias, mas raramente o meu jejum de 21 dias
eu jejuo dia sim, dia não. Eu começo à meia-noite, digamos, até ao meio-dia ou às 6 da tarde. Eu jejuo dia sim, dia não. Se eu jejuar 3 noites seguidas, a primeira noite eu durmo normal, na segunda noite durmo normal, na terceira noite eu durmo ali por volta de 1 hora de tempo, já acordo, fico rolando na cama, não durmo o resto da noite, tenho dificuldade para dormir. Então, conhecendo o meu corpo, quando eu faço essas correntes de 21 dias, geralmente eu faço dia sim, dia não, da meia-noite ao meio-dia, dia sim, dia não, nunca faço para evitar ter problema de saúde, tá? Então você tem que cuidar do seu corpo físico, porque é templo, é morada e habitação do Espírito Santo, como também tem que cuidar da sua alma, porque vai estar na eternidade com Cristo. Aqui então nós vimos o primeiro jejum parcial, o segundo jejum total, sem qualquer tipo de alimentação, e o terceiro jejum é o jejum sobrenatural. Esse jejum aqui, nós tivemos apenas 3 que passaram neste planeta, na Bíblia, que praticaram esse jejum. Nós temos a pessoa de Moisés, que jejuou por 40 dias e 40 noites. Nós temos a pessoa de Elias, também que jejuou. Até anotei aqui a referência em que Moisés, ele jejuou, Deuteronômio 9:9, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Elias também jejuou 40 dias e 40 noites, está no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Depois de uma alimentação, ele conseguiu caminhar 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. E o terceiro personagem a jejuar 40 dias e 40 noites foi Jesus Cristo. Este é um jejum sobrenatural. Tá? Você não invente fazer isto aí, porque você pode parar no manicômio. Eu conheço, inclusive, algumas pessoas aqui em Porto Alegre que aceitaram a Cristo e naquela animação, naquele primeiro amor, começaram a se isolar e jejuar, e quando pensaram que não, estava no São Pedro. O São Pedro é um hospital psiquiátrico aqui na cidade de Porto Alegre. Então você tem que ter cuidado, não invente fazer esse jejum de 40 dias, porque esses são jejum sobrenatural. Tá? Então, quando você fizer jejum, você tem que cuidar também do seu corpo físico, psíquico e emocional, para depois não andar vendo coisa que não é para ver. Então, é muito importante isso. Você que está se entregando a sua vida a Cristo agora, tem que ter esse cuidado com o jejum, para não fazer o jejum sobrenatural. Esses jejum muito extensivos, eles são jejum sobrenatural, porque um ser humano em si não tem condição de fazer, a não ser através de uma graça divina, tá? E isso você tem que ter a confirmação, porque o diabo pode querer soprar no seu ouvido para você fazer um jejum de 30, 40 dias, e você amanhã ou depois ter problema com a sua saúde psíquica. Então, esse é um conselho que vale. Então, tem esses 3 jejuns, é o jejum que eu falei parcial, o jejum completo, que é aquele jejum sem água, sem nada, e esse jejum sobrenatural, que é um jejum exclusivamente que só Jesus Cristo, Elias e Moisés praticaram esse jejum. É muito importante o jejum, como eu falei no início, o jejum ele não é uma dieta. O jejum é uma vida consagrada. O jejum te leva a te aproximar mais de Deus. O jejum é uma das armas que nos leva à santificação, a vida de santificação. Se você começa a jejuar, no começo não é muito fácil jejuar, mas o efeito do jejum é algo sobrenatural. Quando você começar, depois do dia seguinte, do efeito do jejum, você começar a sentir aquele refrigério na alma, aquela alegria, aquele gozo do céu. Então, se você consagrar a sua vida, Deus vai automaticamente, aos poucos, afastando você dos prazeres efêmeros desta vida. Nós temos visto aí, quando as pessoas se entregam à vida a Cristo, às vezes vem com uma vida marcada pelos vícios, pelos desejos pecaminosos do mundo, e ele começa a consagrar a vida dele, começa a jejuar, e através do jejum Deus começa a moldar aquela pessoa. Ele já não tem mais prazer nas coisas do mundo, ele já passa a ter prazer nas coisas do céu, nas coisas celestiais, ele passa a ter prazer em ir à igreja, prazer em orar, prazer em ler a Bíblia, prazer em ouvir hinos evangélicos, hino gospel. Então muda totalmente a pessoa através desta prática maravilhosa que é o jejum. Então, quando você fizer o jejum, Jesus orientou aqui no Evangelho de Mateus que esse jejum tem que ser algo entre você e Deus, não precisa sair tocando trombeta. Você pode, depois de conseguir uma bênção através do jejum, você pode então testemunhar, é diferente. Eu fiz um jejum, eu estava numa situação assim, e Deus ouviu a minha voz e me deu a resposta. Então você pode testemunhar, aí é diferente, você já conseguiu a resposta. Então, ficando por aqui, e vamos gravar em segunda parte, nesta segunda mensagem, sobre o efeito do jejum.
quão é importante jejuar, e a gente vê o efeito positivo do jejum.